Olá, meu nome é Daniele. Juntamente com a Betel, o Guilherme, a Débora e a professora Mari Lúcia, nós iremos apresentar um trabalho intitulado de Percepção sobre o Uso sobre o Solo em uma escola pública no município de Lages, Santa Catarina. Trabalhar o tema solos na educação é muito desafiador, porque trabalhar com estudantes envolve a questão do desenvolvimento de seres críticos e conscientes e reflexivos. O objetivo desse trabalho foi desenvolver atividades práticas e lúdicas com os estudantes do ensino fundamental, para que eles compreendessem a importância do solo e a diversidade que constitui esse recurso não renovável, levando em consideração que o solo é um meio básico para a vida, ele é essencial no ciclo da água e dos nutrientes, ele é a base para a ocupação territorial, para a produção de alimentos, protege a água, é fonte de informações e ainda serve como um filtro natural. Então, diante desse contexto, nós trabalhamos com estudantes do sexto ano, 47 estudantes, com idade entre 11 e 12 anos, de uma escola pública municipal em Laje, Santa Catarina. O estudo foi realizado no mês de setembro desse ano e aconteceram aulas dialogadas e a utilização de materiais lúdicos sobre a diversidade do solo. Além disso, também os estudantes realizaram coletas de diferentes tipos de solo e realizaram também entrevistas com seus familiares sobre o que é solo e o que tem no solo. Os próprios estudantes responderam essas questões também após os temas serem abordados em sala de aula. Como que esses temas foram abordados? Primeiro, levando em consideração a Base Nacional Comum Curricular. Um dos objetivos das ciências da natureza é construir conhecimento na relação entre o ser humano e a natureza, de maneira a possibilitar a observação, a experimentação, o debate e o desenvolvimento de atitudes de respeito, de valorização de si e do outro. Além disso, também foi trabalhado no sexto ano a habilidade que é a identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera e as suas principais características. Foram realizadas diversas atividades com explicação, experimentos sobre filtração e infiltração do solo. Os estudantes coletaram solos de suas residências, observaram o que tinha naqueles solos. Além disso, foi utilizado, como a gente pode observar aqui na imagem, o bingo da diversidade no solo e também o jogo da memória da diversidade do solo. Então, os estudantes viram na prática os solos da nossa região. A gente trabalhou muito a questão da diversidade e do que o solo é formado. Então, os estudantes realizaram dois desenhos. Com os solos que eles coletaram em suas residências, eles desenharam primeiro o que eles conseguiam ver naquele solo, e segundo, o que eles sabiam que existia naquele solo, mas que eles não conseguiam ver, após todas as práticas e conversas realizadas na sala de aula. Então, a gente pode observar que os estudantes relataram ver animais, raízes, minhocas, folhas, formigas, aranhas, e a maioria deles elencou que não conseguia ver, mas que sabia que existia no solo fungos, bactérias, água e ar, que são coisas que muitas das pessoas não identificam como pertencentes aos solos, né? Então, num segundo momento, os estudantes levaram duas perguntas para sua casa, que é o que eu citei lá no início: o que é solo e o que tem no solo. Então, aqui eu fiz um balanço geral sobre os 47 entrevistados, sobre as principais respostas, né, dos pais, dos estudantes. A idade média dessas pessoas entrevistadas ficou em 37 anos. Então, a gente pode observar que eles elencaram que é o chão, é onde a gente pisa, é onde a gente planta, é onde a gente colhe alimento, é o que a gente usa para plantar, é onde germina a semente, é terra fértil, superfície onde construímos, é uma camada cultivável. A gente pode observar a visão antropocêntrica dos entrevistados. E apenas dois entrevistados responderam o conceito de solo um pouco diferente, mais complexo, não de uma visão tão antropocênica, em que o solo é considerado um corpo material inconsolidado que cobre a superfície terrestre. Já os estudantes, eles elencaram conceitos mais fundamentados sobre o solo.
É uma camada superficial, é a camada que cobre o mundo, é uma camada de terra, é rocha desgastada que demora para se formar, contém minerais, seres vivos, é formado por pedra, água, terra, oxigênio, minerais, tem vida, sofre intemperismo. Mas ainda a gente teve um número muito menor dos estudantes, mas ainda tivemos 8 estudantes que colocaram essa visão antropocêntrica mesmo depois das atividades realizadas, que é o que usamos para plantar, que é rico em nutrientes, é onde pisamos. E na segunda pergunta, a gente pode observar aqui também a diferença entre os entrevistados e os estudantes. A gente pode elencar aqui principalmente aquilo que a gente não consegue ver no solo, né? A maioria dos estudantes citou que existem nutrientes, que existem animais, água, plantas, fungos, bactérias, ar, que os entrevistados citaram em uma quantidade muito menor do que os estudantes. Então, a gente pode observar aqui a evidência de que as práticas na sala de aula ajudaram na percepção e na construção do conhecimento prático desses estudantes, em que eles se tornaram ativos no processo, entrevistaram seus familiares e ainda conseguiram repassar aquele conhecimento que eles tinham aprendido por meio das práticas na sala de aula. Então, a gente pode obter como conclusões desses estudos que aliar a teoria com a prática traz resultados muito importantes na formação dos conceitos dos estudantes para que eles consigam levar o que eles aprendem na sala de aula para a sua vida. E isso foi possível porque as atividades práticas estimularam a curiosidade e a pesquisa desses estudantes. Eles conseguiram parar e observar o meio em que eles vivem. Hoje, os estudantes estão muito desligados desse contato com a natureza, dessa vida real. Então, esse processo foi muito importante. Além disso, os estudantes foram ativos no processo. Eles entrevistaram, eles coletaram solos, eles fizeram a prática de filtração e infiltração do solo, eles jogaram, eles compartilharam informações de um solo e do outro. E com isso, a gente pode observar que os estudantes conseguem desenvolver melhores práticas sustentáveis, porque a gente não cuida daquilo que a gente não conhece. E se a gente não entende a diversidade que existe no solo, de vida, de nutrientes, de água, de ar, a gente não preserva. Então, essa foi uma atividade realizada com os estudantes e que permitiu com que a gente chegasse a conclusões de que as atividades práticas são importantes para formar cidadãos críticos, reflexivos e ativos nesses processos. Aqui temos as referências que utilizamos e os agradecimentos à Unedu pela concessão, né, das bolsas de estudo, ao Grupo de Estudos de Segurança Alimentar e Ambiental do CAV-UDESC e ao Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo. Obrigada.